Agora, então, nós vamos passar para o nosso próximo palestrante, que nós já vimos aí todo o problema ambiental envolvido, a questão da sustentabilidade, então vamos falar dos impactos ambientais da Covid-19. Conosco, então, o Dr. Douglas, que possui graduação e doutorado em microbiologia na Universidade da Escócia, Heriot-Watt, correto? É professor associado e pesquisador responsável pelo Laboratório Multiusuário de Biologia Molecular do Departamento de Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As atuais linhas de pesquisa estão centradas em detecção de patógenos, ecologia microbiana, na genotipagem de carrapatos de importância médica e veterinária, doenças infecciosas e parasitárias, emergentes e reemergentes, e caracterização do microbioma dos carrapatos. Então, nós saímos de um ambiente super complexo, grande, mundial, e vamos entrar em ambientes de menor tamanho, mas pelo jeito tão complexos quanto. A palavra é toda sua, Douglas, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e estamos aqui a postos ouvindo a sua apresentação. Ok, muito obrigado, Daisy. Está aparecendo para você o slide? Primeiro slide? Sim, está funcionando direitinho, obrigada. Ok, perfeito. Tá, eu só vou minimizar meu vídeo, que ele está me atrapalhando um pouco aqui. Tá bom? Ok. Tá, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer muito o convite a falar, que a própria Daisy entrou em contato comigo alguns meses atrás, e eu realmente fico muito feliz de estar aqui tentando dividir um pouco desse assunto que é um alvo em movimento. É muito difícil dar uma palestra sobre esse assunto com tantas coisas ainda andando e mudando no mundo de SARS-CoV-2 e COVID-19. Então, como a Daisy falou, eu estou do Departamento de Parasitologia Animal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. Eu faço parte do grupo do programa de pós-graduação em ciências veterinárias. Então, eu vou tentar introduzir para vocês um pouco sobre esse assunto, que é bastante complexo, mas vamos ver, eu vou tentar apontar alguns pontos que eu acho mais importante. Meus slides não estão indo em frente. Só um minuto. Agora chegou. Ok. Então, eu vou contextualizar a COVID-19, a doença, no contexto do conceito de saúde única, que é um conceito que tenta juntar e ver o mundo científico de um ponto de vista de que a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal são interligados. E no caso da COVID-19, esse é mais que óbvio, né? A gente está lidando com uma doença humana que teve sua origem em animais silvestres, e esses animais silvestres provavelmente acabou desenvolvendo e transmitindo essa doença para o ser humano por causa dos impactos dos seres humanos no meio ambiente, mudanças do uso de terra, mudanças climáticas, e agora, por causa da nossa necessidade de responder a proteger a população humana contra essa doença, a gente acabou causando mais assaltos em cima do próprio meio ambiente, que provavelmente vai ter consequências mais em frente em termos de saúde animal e em termos de saúde humana. Ou seja, o mundo é uma enorme bolinha, tudo está interligado, e é assim que as coisas funcionam. Não tem como negar isso. Então, a gente tem algumas novas palavras em nossos dicionários hoje em dia por causa do COVID-19, né? Um deles é lockdown, que todo mundo conhece, e outra é antropausa. Eu vou falar um pouco sobre esses dois rapidinhos, vou indicar você para lugares onde você pode achar mais informação sobre esse. Então, primeiro eu gostaria de indicar para vocês que vocês lerem esse artigo aqui, falando sobre o impacto do lockdowns ao redor do mundo em resposta à Covid, em termos do sistema do terra como um total. E esse artigo aqui, que foi publicado em uma das revistas do Nature, a gente vê que, além dos impactos diretamente em cima de morbidade e mortalidade no ser humano, o vírus teve uma série de outros aspectos, envolvendo aspectos econômicos,
aspectos sociológicos, associado com o fato que a humanidade teve que parar para se proteger contra esse vírus. E um dos efeitos assim foi que a gente não estava andando de carro, a gente não estava andando de avião, e com isso a gente viu que teve uma redução, como nunca vista antes na história, a história moderna, da produção do CO2, né? E esse próximo artigo aqui, ele faz uma boa reflexão sobre como a gente tem que tentar repetir isso em frente, uma vez que, se a gente não consegue, a gente não vai ficar dentro do nosso plano de manter a temperatura que a gente tem atualmente no planeta. Então, a gente vê aqui que realmente teve uma queda de aproximadamente 2 gigatons de CO2, que um acontecimento inédito no progresso de produção de CO2 aqui no planeta, né? Desde 1970, chegando até aqui. A gente teve esse efeito. Se a gente ver ele em relação aos lockdowns, a gente teve uma queda de aproximadamente 20% na produção diária de CO2, que se você ver isso em termos das várias regiões do mundo, mundo em desenvolvimento, o mundo desenvolvido e o mundo que está no meio, a gente vê que você teve um pouco de diferença. É interessante que os países com o renda menor teve uma maior queda nessa produção. Mas esse não durou muito. A gente viu que já chegando em julho de 2020, o nível começou a subir de novo, e chegando até janeiro desse ano, o nível está quase voltando ao nível que estava sendo produzido. Ou seja, o ganho que a gente fez por causa dos lockdowns, o aspecto positivo, está sendo perdido. E essa questão do antropausa, eu vou voltar a falar sobre daqui a pouco, mas a antropausa é essencialmente isso, o nome que a ciência deu por esse descanso que seres humanos deram para a natureza, por essa falta de nossos impactos, produção de gases, outros poluentes, durante esses meses de lockdown. Então, um dos impactos que é muito óbvio essa doença foi a necessidade de a gente usar muito máscara, número de pessoas que ficaram hospitalizados, o número de testes que foram feitos para diagnóstico, todos os quais geraram muito lixo hospitalar, que está indicado para vocês aqui. E, infelizmente, a maior parte desse lixo, ele não está descartada de uma forma certa, porque a gente não tem como descartar de forma certa. A maior parte vai para, a gente chama de landfills, né, aterros sanitários, onde ele vai ficar degradando gradativamente, sendo liberado de novo para o meio ambiente. Então, os EPIs, as máscaras e luvas, eles são um problema visível. Você vai ver eles na rua, andando pela rua, você vai encontrar eles na praia, você vai achar animais mortos nas praias com máscaras, luvas, outros plásticos em seus intestinos, ou estrangulando eles. E tem vários estudos mostrando esse impacto aqui, um problema bem visível. E o lixo hospitalar, ele vai além disso, porque também nos hospitais hoje em dia, muitos dos pratos, as garrafas, as talheres, são tudo plástico, usado uma vez só e descartado. Virou uma prática muito comum que vai ter impactos, obviamente, no ambiente, porque a gente tem que descartar esse material. Tentando quantificar esse problema, saiu um trabalho esse mês mesmo, falando sobre isso, mas só para a gente falar um pouco, a gente vê que nos anos 50, a quantidade de plástico sendo produzido estava na ordem de 2 milhões de toneladas métricos. Chegando em 2017, o mundo está produzindo 8,3 bilhões de toneladas métricas de plástico, e daqui a 20 ou 25 anos, a gente está enfrentando o prospecto de 34 bilhões de plástico sendo produzido e, provavelmente, a maior parte dele sendo descartado no meio ambiente. Então, durante a pandemia, a gente teve aumento da quantidade de plástico que estava sendo produzido, além da quantidade normal. Então, a gente pode falar que esse excesso que foi produzido, esse trabalho publicado esse mês mesmo, no Proceedings National Academy of Sciences,
Ele estimou que a gente produziu 8,4 até 9,8 milhões de tonnes de plástico, né, gerado através de 193 países até agosto desse ano, do qual 25 mil toneladas foi liberado nos oceanos do nosso planeta, né? E desse plástico liberado nos oceanos, os ambientes marinhos, a estimação é que 50% desse plástico entrou na forma de microplásticos, são fragmentos de plástico com 0,5 milímetros ou menor, que é um sério problema para o nosso planeta. Para a gente imaginar isso em termos de pesos, o elefante, ele pesa 7,5 tonnes métricos, né? Então, a gente pode imaginar que a quantidade de produto produzido é equivalente a 1 milhão de elefantes que a gente produziu. Se a gente pensa sobre esses microplásticos, a maior parte dessa poluição foi gerado em Ásia. E a gente vê que você tem esses microplásticos aqui nas águas da superfície, concentrados aqui, mas em outras regiões do mundo também, né? Pulando para 4 anos em frente, a dispersão deles é um pouco maior, e chegando até o final desse século, mesmo vai ter uma alta concentração deles aqui nas águas de superfície, mas depois de 70 anos, 80 anos, já se conseguiu mudar. Nas praias, a concentração vai ficar baixo por enquanto, mas vai acumulando, mas a maioria desses plásticos vão acabar nos sedimentos e vai acumular aqui, principalmente no Polo Norte, né? Atacando um bioma já muito frágil. Então, esses plásticos, microplásticos, eles não servem só como um incômodo, né? Eles têm impactos importantes no meio ambiente e eles são móveis, eles não ficam parados num lugar só. Esse trabalho aqui mostrou que esses plásticos, eles conseguem ser transportados ao redor do mundo através de aerolização, que leva eles para a atmosfera, são transportados e depois depositados em todos os ambientes, tanto marinha, água doce e terrestrial, entrando em todos os biomas. A gente tem dados que apontam que, usando os dados do Oceano Pacífico, que no momento a gente tem 41,2 ou 2020, desculpe, tem mais ou menos 100 partículas desse por metro quadrado do água do mar, nesse oceano aqui, e vamos chegar a ter até 500 no final do século, né? Então, se a gente não toma uma atitude, a gente realmente vai acabar com o nosso planeta com esses plásticos, né? Mas esses plásticos também estão envolvidos numa outra pandemia que está andando atualmente e vai ficar cada vez pior. Está estimado que se a gente não consegue resolver esse problema de resistência antimicrobiana, vamos ter mais que 10 milhões de pessoas morrendo anualmente por falta de tratamento, e esse vai ter um impacto econômico na economia global de aproximadamente 100 trilhões de dólares cada ano. E isso acontece, onde é que os plásticos entram nisso? Os plásticos entram nisso porque esses microplásticos, eles servem como lugares onde antibióticos, metais pesados, outros poluentes são concentrados. E eles também oferecem um lugar onde bactérias podem crescer. Mas se eles querem crescer lá, eles têm que ter resistência a esses antibióticos, a esses metais pesados. E esses microplásticos são servindo como reservatórios para bactérias que têm esses genes, que dá essa característica de resistência aos antibióticos, né? Aqui você pode ver que são comunidades complexas de micro-organismos associados com essas superfícies. É uma ameaça emergente para a saúde no planeta e é um aspecto material muito perigoso, esses microplásticos aqui. E nesse trabalho aqui mostraram claramente que, no contexto de produção de animais aquáticos, a gente está enfrentando a situação em que a gente produz esses microplásticos, eles entram nos sistemas onde você está produzindo suas
animais, você aplica antibióticos para tratar doenças e você tem comunidades de bactérias desenvolvendo nesses microplásticos que entram dentro dos animais e acabar voltando para a gente, disseminando assim esses genes, esse problema de resistência. Esse acontece porque esses plásticos viram essencialmente condomínios para bactérias, né? Você começa a botar algumas casas na forma de algumas bactérias, você acaba formando uma microcolônia que faz depois esse complexo comunidade bacteriana, onde você tem troca de material genética, incluindo genes de resistência, lembrando que a gente tem antibióticos e metais pesados concentrados nesses ambientes, estimulando essa transferência, e com isso a gente cria realmente esses hotspots para disseminação e transferência de genes de resistência que vão voltar para as outras biomas do planeta. Então, jogou até o cemitério, foi para o mar e depois voltou para você. Então, a gente tem que lembrar... 5 minutos. Falar, 5 minutos. Pode lembrar que 70% da nossa superfície do planeta é água do mar, então é um problema grave. Então, além dos plásticos, a gente também contaminou o meio ambiente com nossos produtos, excrécia, né? Nossas fezes. E logo surgiu interesse nesse por causa da possibilidade de se causar doenças no humanos. Então, esse foi testados, avaliados em vários trabalhos. Revisões sobre isso foi feita, a gente não chegou a uma conclusão fechada, mas aparentemente a gente não tem transferência fecal desse vírus para nós. Teve várias revisões sobre isso, a gente até 2 anos em frente ainda não sabe exatamente como esse vírus comporta-se fora do nosso corpo, uma vez que ele está liberado no meio ambiente. Testes foram feitos para tentar ver isso, mas foram poucos. Mas o resultado principal foi que, sim, ele pode sobreviver em condições laboratoriais por até 5 dias em água de esgoto. O que foi visto e foi muito importante para o controle dessa pandemia foi o fato que o RNA, material genética, desse organismo, ele dura mais tempo ainda no meio ambiente, que abriu a possibilidade de usar testagem do esgoto como forma de monitorar a presença desse vírus no ambiente e a possível aparência dele em seres humanos. Então, foi um avanço muito importante, não foi muito bem desenvolvido aqui no Brasil, mas vários países, Austrália sendo o melhor exemplo, usam esse sistema de monitoramento com muita frequência, né? Só que, como tudo, esse material é muito complexo e desenvolver métodos padronizados para trabalhar nessa área está sendo bastante difícil, mas realmente foi uma coisa muito boa que saiu dessa pandemia, o foco na possibilidade de usar o próprio meio ambiente para estudar essa doença em seres humanos. Então, voltando para a antropausa, a gente pode pensar em onde veio esse vírus, né? Ele veio do mundo silvestre, chegou no ser humano, mas agora a gente está botando nosso material fecal de volta no meio ambiente. Então, será que a gente está passando o vírus de volta para os animais? A gente tem que lembrar que, por enquanto, a gente nem sabe qual foi a origem, realmente foi a origem desse vírus, né? A gente tem algumas indicações, mas a gente não sabe se foi uma única espécie, 2 espécies. Tem uma lista de suspeitos, mas quem foi a gente realmente não sabe. Então, teve interesse para saber se essa doença atingiria animais de produção ou animais de estimação. E, por sorte, não teve muita evidência desse tipo de problema. O único possível risco foi associado com visões, minks, né, que pegaram o vírus do ser humano e transmitiram de volta. Por causa disso, em Dinamarca, teve um caos, né? Os animais foram, como chama, não foram assassinados, mas eles foram sacrificados, né? Humanamente, né? Entre aspas, sendo que 17 milhões de visões foram mortos por causa de 214 casos em seres humanos, né?
Mas, em frente, nos Estados Unidos, a infecção em visões silvestres foi detectada, né? Então, agora, para terminar, eu gostaria de falar rapidinho sobre algo que está acontecendo nos Estados Unidos no momento, que no início teve essa ideia que os animais silvestres podem ficar contaminados com vírus, tá? Teve modelos lançados por grupos no próprio Estados Unidos, contaminação através da água, contato com os seres humanos, mas nada foi comprovado. Vários testes com base em análise molecular mostrou que vários animais seriam suscetíveis ao vírus, mas nada foi comprovado. Gente até levantou possibilidades que os animais marinhos podem ser infectados, mas nada comprovado. Esse levou algumas cientistas a pedir para calma sobre todos esses dados como se chama? Muita especulação, chamando atenção por coisas que nem estão acontecendo, mas, por outro lado, eles foram lembrados que a gente tem que lembrar que a ausência de evidência não é evidência evidência de ausência, desculpa, a ausência de evidência não é evidência de ausência durante uma pandemia. E para comprovar isso, agora a gente tem esses dados aqui, mostrando que esse animal aqui, o cervídeo, né, o white-tailed deer nos Estados Unidos, o teste de laboratório mostrou que ele podia ficar contaminado, são 2 ou 3 estudos mostrando isso. Teve confirmação através do testes feito no começo desse ano nos Estados Unidos, no estado do Ohio, que o animal pode ser infectado com o vírus. E o que a gente viu aqui? Que realmente teve múltiplos exemplos desse animal sendo infectados e se infectando entre si. Teve até 80% dos animais nesse estado infectados. A maioria dessas infecções, se vocês sobrepõem sobre os casos humanos, teve uma link lá. As cepas que foram detectadas dentro desses animais foram essencialmente as mesmas cepas circulando dos seres humanos naquele momento, levantando probabilidades que foi contaminação através da água que causou esse problema. E é importante lembrar que esses animais são capazes de transmitir essa doença ou outras doenças que eles têm para uma gama de animais. Então, será que a mesma coisa vai acontecer com o COVID? Devido à falta de tempo, eu vou passar esses slides aqui, se simplesmente mostra que esses animais agora podem ser um reservatório ambiental por esse vírus, pode mudar, pode voltar para a gente de uma forma que a gente não quer, né? E que possivelmente pode transmitir para animais de produção, né? Então, saúde única envolve isso, muita colaboração, muita comunicação entre todos os setores, mas principalmente não pode esquecer a área ambiental. Resiliência, a gente mostrou através dessa pandemia que o ser humano é resiliente e o ambiente também é, mas até que ponto a gente só acreditando nisso vai salvar a gente é uma questão que tem que ser levantado e testado para não ter problemas na frente, tá? Então, muito obrigado, desculpa aquele pouco excesso de tempo, é um assunto bastante complexo, porque o saúde única é esse aqui, é um bicho de 7 cabeças. Então, muito obrigado. Obrigada, doutor Douglas. Foi muito interessante. Às vezes é assustador a gente parar para refletir os detalhes. Por exemplo, esse que você apontou, da questão do lixo hospitalar, né, do aumento desse material e para onde esse material vai, que às vezes a gente realmente não para pensar que dali daquele lixo ele vai chegar na atmosfera, vai voltar para nós em outros sentidos, em outras formas, e isso é um sistema tão complexo quanto o que apresentou também a doutora Mônica, né, a complexidade do caso. Uhum. Eu não sei se... Estou aqui observando se tem já alguma pergunta, mas em não ainda, como não apareceu, às vezes o pessoal não fala rapidinho, então eu vou fazer uma pergunta para você. Essa questão da passagem, ou do potencial contágio dos
aí dos veados ou animais desservídeos, né, pelo vírus, isso tem uma prospecção de ser ampla em qualquer ambiente ou tem algum ambiente específico? Já existe algum estudo nessa linha? Eu sei que é um pouco cedo, né? Mas era um achado que só foi descoberto porque o USDA, vários laboratórios nos Estados Unidos, eles fazem testagem regular dos nodos linfáticos desses animais, porque esses cervídeos, eles têm uma doença muito parecida com a doença de vaca louca, né? Causada por prion. Então, eles teve esse material coletado por esse motivo. E eles decidiram testar pela presença do vírus e achou até 80% dos animais infectados, né? Então, quem sabe que está acontecendo no mesmo ambiente onde eles coletou esse material e eles não teve como testar os animais não foram sendo testados. Mas, por outro lado, vale a pena a gente, por exemplo, aqui no Brasil, principalmente, pensar em investir muito recursos tentando achar esse vírus que requer técnicas moleculares caras para fazer isso, na esperança de achar. Eu não sei, é uma coisa muito complicada. O fato que esse dado saiu esse mês agora, está na forma de um preprint, mas baseado nesses dados que foram anunciados no GOST, né? E como esse vai ir em frente, eu não sei, mas obviamente esse foi um dos cenários de pesadelo que a gente teve, que em vez de ter a vírus localizado somente na população humana, onde a gente pode vacinar e a gente pode, se todo mundo toma vacina, levando em consideração essa questão de colaboração entre pessoas, da mesma forma que One Health realmente promove, né? Agora, a gente tem uma nova fator a ser levado em consideração. Tem um possível reservatório, os animais aparentemente não mostraram sinais de doença, mas nos testes laboratoriais, eles são capazes de levar esse vírus no mínimo 21 dias. Se eles estão depositando ele através de suas fezes também, quem sabe? Esse animal, ele é um animal que a população dele está explodindo lá nos Estados Unidos. Ele é visto como uma praga, né? Ele chama dele um rat with hoofs, em inglês. Realmente é um problema, mas a erradicação dele não está possível, porque ele é um importante componente do bioma em que ele vive. E não é só naquele estado. Tem vários outros estados em volta que também têm dados sorológicos que mostrou que teve contato com vírus também. Então, uma novidade. Esse assunto que nós estamos conversando, que você está respondendo, tem aqui uma pergunta, eu quero aproveitar antes da gente encerrar essa parte de perguntas, e qual é a sua opinião, além dele dizer que a sua palestra foi excelente, ele quer saber a sua opinião sobre a possibilidade da transmissão fecal-oral do SARS-CoV-2 para humanos, considerando que os animais parece que estão sendo contaminados por essa via. E isso, então, vai à questão da transmissão através de alimentos, né? A finalização. É difícil. Eu só falo para você, o problema desse doença, ele é um alvo em movimento, né? É difícil acertar. O RNA do organismo, ele sobrevive muito tempo no meio ambiente, por isso que a gente estava capaz de usar testes moleculares para seguir ele e até usar ele para, olha, está havendo um novo surgimento do vírus aqui. Então, a gente está liberando muito dele, especialmente durante as ondas de infecção, você tem muito desse vírus circulando nos sistemas aquáticos, nas regiões que você tem esse. Nada realmente aponta, não tem dado robusto nenhum mostrando infecção fecal-oral, humano para humano. Esse dado com os cervídeos, dado a distribuição dele, o fato que o animal não é um animal que realmente você tem muito contato diretamente com o ser humano, está sendo visto que provavelmente foi através de água contaminada que esses animais
ficaram contaminados e teve dispersão entre as populações. E foram vários pontos de infecção, né? Realmente eu não sei seria a resposta, mas a evidência por momento aponta para não. Não tem evidência com as cepas circulantes por enquanto capacidade de ser transferido aqui, mas esse pode mudar a qualquer hora. A gente sabe disso, uma doença que é muito nova ainda. Não está chamando nova coronavírus por nada, né? Então, é complicado. Muito obrigada, Douglas, pela sua apresentação, bastante interessante, mostrando aí, através das publicações bastante recentes, né? Você discorre os casos, apresenta os fatos, a ciência, ela evolui, o que hoje pode parecer que não há, né? Ou não há evidências de contaminação, amanhã pode ser comprovado algo novo em função de diferentes coisas. O alerta... É ciência, né? Nunca é absoluta. A gente dá esses Não aulas de existe uma metodologia. verdade absoluta. Primeira aula de metodologia científica, né? Verdade. Tá Muito bom. Muito obrigado obrigado, novamente Deise. pelo Tá seu bom? tempo, pela sua paciência conosco e pela sua clareza nas apresentações aí que você nos passou. Obrigada.